Olá, meu amado, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Estamos aqui na nossa Escola do Crescimento para mais uma aula do livro de Romanos. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui na aula de número 23, estudando Romanos capítulo 7. E vamos então à nossa aula, ok? A aula de hoje vamos estudar sobre a nossa vida de luta. E você vai ver aqui trechos importantíssimos, uma aula um pouco complexa, mas muito esclarecedora. Então vamos lá. Eu confesso que eu não sabia da riqueza deste aparentemente complicado capítulo. Como já vimos na lição anterior, há muita matéria e muitas aplicações para o nosso dia a dia, como temos visto em todo o livro de Romanos. Desde o capítulo 1, onde fala do problema do homem, depois, a partir do capítulo 3, versículo 20, fala ali da nossa justificação pela fé. A partir do versículo 5 ali, fala sobre a nossa vida de paz, a nossa vida de vitória, e agora nós vamos estudar aqui a nossa vida de lutas, né? E onde tem luta, tem vitória em nome de Jesus. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu quero lhe fazer uma pergunta. No versículo 11, Paulo, ele diz que o pecado o enganou. Você também acha que o pecado engana as pessoas? E se sim, né? Como você explicaria isso? Para você pensar um pouquinho, dá uma pausa na aula e você pensa um pouquinho sobre isso. Barclay, um autor britânico, citando Vaughan, ele diz: somos enganados em relação à satisfação a ser encontrada no pecado. Nenhum homem jamais tomou algo proibido sem pensar que aquilo o faria feliz, descobrindo depois que aquilo jamais o fez feliz. Quantos não pecaram acreditando que seriam felizes e descobriram depois que jamais seriam felizes fazendo aquilo? Então, toda vez que pecamos, quando estamos nessa nova vida com Cristo, nós, é o que ele diz aí, somos enganados em relação a essa satisfação momentânea do pecado. Somos enganados em relação às desculpas que podemos dar para prosseguir, para conseguir o proibido. Todo homem ou mulher pensa que pode defender-se de algo errado praticado, mas toda desculpa é inútil quando praticada na presença de Deus. É isso mesmo, né? Eu vou fazer porque todo mundo faz, mas logo que você faz, a consciência acusa. Porque Deus, o Espírito Santo, mora em você. Somos enganados em relação à probabilidade de escaparmos das consequências do pecado. Ninguém peca sem a esperança e até a certeza de que pode e vai escapar das consequências do pecado. Todo mundo acha que vai escapar dessas consequências, quando que na verdade não escapa não, né? Os mandamentos são justos e temos que estudá-los mais e mais para nos conscientizar do quanto os estamos transgredindo. Portanto, estudante, você que está aqui comigo, né? Portanto, estudante, vamos mudar aqui. Portanto, estudante, leia a Bíblia e marque os mandamentos a serem obedecidos. Então, Romanos capítulo 7, dos versículos 1 ao 6, fala em relação à lei e o crente. E depois aqui dos versículos 7 ao 13, trata do papel da lei. Qual é o papel da lei? É revelar quem nós somos, revelar o nosso estado pecaminoso, ok? E hoje então vamos estudar sobre a lei mosaica, a lei de Moisés e o crente carnal, ok? Esse texto tem causado muita controvérsia entre os vários estudiosos do livro de Romanos. O debate gira em torno de quem é a pessoa aqui relatada no texto. Seria um convertido, uma pessoa que é crente ou uma não crente? Seria o próprio apóstolo Paulo antes da conversão ou depois da conversão? Então, depois de ler e estudar, o autor desse nosso estudo, pastor Ari Veloso, ele ficou com aqueles que dizem que o texto descreve uma pessoa que está tentando ser boa e santa por seus próprios esforços, podendo então ser você, eu ou Paulo. Vamos lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3, ele cita o seguinte: pois vós
sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, aceitamos Jesus, aceitamos uma nova vida em Cristo, mas temos a tendência de querer vencer o pecado com as nossas próprias forças. Eu creio que nesse texto o apóstolo Paulo abre o seu coração e nos conta de uma experiência que é, na verdade, a essência, o âmago da situação humana. Logo no versículo 1, ele diz que... Então, deixa eu voltar aqui para Romanos capítulo 7, para nós irmos acompanhando aqui na Bíblia e no estudo também. A lei é espiritual, porque lida com o meu espírito, isto é, penetra no mais profundo do meu ser. Qual é o problema então? Sendo a lei espiritual santa e boa, tudo que está escrito lá é bom, né? Por que não pode então santificar o homem? Aqui então a resposta de Paulo diz: eu, contudo, não o sou. Outra tradução diz: eu, todavia, sou carnal. Estamos aqui no versículo 14, né? Aqui, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Deixa eu grifar aqui de vermelho para ficar mais fácil. E por isso não posso reagir como devo, porque sou escravo do pecado. Então aqui, lembrando que nós chegamos aqui a uma conclusão com o autor desse estudo, que nós estamos assimilando que esse escrito é para todos aqueles que tentam vencer o pecado com o seu próprio esforço. A lei é espiritual não só porque é inspirada pelo Espírito de Deus, mas porque revela a natureza e o caráter de Deus, como está lá no Salmo 19, dos versículos 7 a 10, e eu vou lá. Salmos 19, poxa, tá bem aqui escondido, hein? Salmo 19, dos versículos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos continuamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. E isso é o que está falando aqui sobre a lei. A natureza de Deus é assim, a santidade. Então a lei descreve a santidade de Deus. Mas quando se trata de salvar e santificar, a lei não nos garante nada. Como nós vemos lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, né? Romanos capítulo 3, versículo 20. Diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei, a santidade de Deus expressa através da lei, só deixa muito claro quem é o homem carnal, o crente carnal, aquele que existe, a carne ainda está aí em você, você é um homem de carne como eu sou. Vamos ler Gálatas também, capítulo 3, dos versículos 23 ao 24. Então, o que o apóstolo Paulo aqui e o autor está querendo dizer? Que apesar da lei ser santa, ela não santifica, ela denuncia o pecado, mas ela não santifica, ok? Gálatas 3, de 23 a 24, diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, ok? Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerramos para aquela fé que se havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, ok? Então, assim, a lei existiu para denunciar quem era o homem fazia a propiciação do pecado, matava os animais para a santificação do seu pecado. Então, eu peco, eu preciso matar ali algum animal. Agora não mais, eu sou justificado agora pela fé, pelo Cordeiro Santo que foi morto. Então, eu já não preciso matar nada. Então, assim, eu não estou debaixo desta lei, desta condenação, mas continuo sendo um homem
que sou feito de carne e osso, que também peco. E aqui a gente vai ficar claro até o final da aula sobre isso. Gálatas capítulo 3, versículo 11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, assim, não é pelas minhas obras que eu vou ser justificado, porque lá está escrito: não adulterarás. Mas Jesus falou: ó, você que olhar para uma mulher já comete adultério. Então, quantos adultérios o homem comete por dia? Então é nesse fato, não é porque está escrito não adulterarás que eu não adultero. Mas como vencer isso, então? E aqui que vem a nossa linda lição. Então, João Stott diz: a lei é boa, mas ela também é fraca, porque em si ela é santa, né? É contudo incapaz de nos tornar santo. Esta importante verdade jaz por trás de toda a parte final de Romanos 7 que nós vamos estudar. Esta inabilidade, essa ineficácia da lei para salvar ou santificar alguém é porque ela não pode livrar alguém da carne, que é aquela natureza pecaminosa que trazemos do berço. E estudaremos mais sobre esse assunto nas próximas lições. Então, entre os versos 15 ao 25, Paulo descreve a triste condição do crente carnal em detalhes. Ele é um homem dividido, ele sabe o que é certo e quer fazer o certo, mas acaba fazendo o errado. A luta, então, entre as duas naturezas é forte, pois tem a natureza carnal que ele herdou de Adão e tem a natureza espiritual que ele recebeu pela fé através de Cristo Jesus depois da conversão. E é assim também com você e comigo. Temos duas naturezas em nós, a carnal e a espiritual. Qual delas nós vamos deixar dominar a nossa vida? Isso em Romanos 8 a gente fala um pouquinho mais. Então, tanto W.H. Griffith Thomas, doutor em divindade, como Alva McClain, professor de teologia, eles concordam que esse texto de Romanos 7, de 14 a 25, é constituído de 3 ciclos de confissões. Em cada um deles, Paulo declara um fato. Depois ele prova e finalmente ele tira uma conclusão. E aqui começa a nossa aula. Note que cada ciclo começa com uma afirmação. Versículo 14, está aqui, ó. Para que a bênção... Versículo 14 de Romanos 7. Vamos aqui, Romanos 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ou seja, nós sabemos de alguma coisa. O versículo 18, ele diz: porque eu sei. Nós sabemos, depois eu sei, e depois do versículo 21, acho então esta lei em mim, né? Quando quero fazer o bem. Então o que? Ele encontrou a lei, assim encontro. Então nós sabemos, eu sei, e assim eu encontrei algo. O primeiro ciclo desse de sabemos, do versículo 14 ao 27, então vamos estudar isso aí. Então versículo 14, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Quando? Lá no Éden, ok? Então, a prova dos versículos 15 e 16 diz assim: não entendo o que faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Eu odeio o que eu faço, e se faço, eu não o desejo. Eu admito que a lei é boa, mas eu não consigo cumpri-la, né? Isso quer dizer que o seu eu é incapaz de detê-lo, de segurá-lo para não fazer o que ele mesmo desaprova. Por exemplo, você que mente, você não queria mentir, você sabe, mas você mente. Você não consegue vencer esta mentira e debaixo da lei, a lei está sempre o quê? Acusando, falando você é um mentiroso. Não devemos confundir esta afirmação dele com o que disse o famoso poeta romano Ovídio: eu vejo melhores coisas e as aprovo, mas eu sigo as piores. Olha aqui. Vou ler isso de novo, que aqui ficou esclarecedor. Eu vejo melhores coisas, eu vejo, então, algo de melhor, ok? E eu aprovo essa coisa de melhor, mas eu não consigo fazer essa de melhor, eu faço sempre a pior. Paulo está dizendo aqui que ele não reconhecia a verdadeira natureza do que fazia quando convidado pelo pecado, mas diferentemente de Ovídio, ele não seguia as piores coisas, pelo contrário, ele as odiava, ou seja, se eu faço o que não deveria fazer, logo eu me arrependo, porque eu sei que não deveria fazer. Eu não continuo sempre escolhendo a coisa errada. Se eu escolhi hoje errado, eu me arrependo. Se eu escolhi amanhã errado, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu não fico feliz quando eu peco. É esse o segredo, ok?
A conclusão, então, está no versículo 17. Neste caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, olha só, aqui Paulo não está agindo como algumas pessoas que dizem, foi o diabo que me obrigou a fazer isso. Ele não está dando uma desculpa, está explicando que não é o seu verdadeiro eu, mas o eu carnal do que ele se tornou escravo, ou seja, ele era escravo do pecado. Então, esse levou ele a praticar alguma coisa. Note que mesmo assim ele permanece responsável porque se permitiu ser escravo do pecado. Mas o que? Ele mostra um arrependimento, ele mostra ele não gostaria de estar fazendo aquilo. Uma pessoa que olhou para uma mulher e não deveria olhar, falando um homem, então ele olha para uma mulher, ele não queria, logo que ele olha, ele volta e fala, poxa, eu não deveria olhar, Senhor, me livra disso. E ele já automaticamente, ele praticando isso, esse pedido de perdão, essa limpeza, esse eu carnal vai morrendo e vai sendo crucificado. Agora, é diferente de alguém que fala, eu olho mesmo porque não tem jeito, eu sou homem mesmo e todo homem faz isso e continua olhando. E esse aí deixou que o eu carnal falasse mais alto do que o espiritual que vive dentro dele. Então, o versículo 18, a parte A. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Paulo aqui está repetindo em substância o que ele já disse lá no versículo 14. Eu sou carnal. A diferença é que ele deixa claro a distinção do eu, quando diz em mim, e a carne. Então, quer esclarecer que há algo nele além do que a carne. Há um espírito, né? E agora a continuação do versículo 18 e o 19. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Olha aqui, ó. Essa também é uma repetição do que ele já disse no versículo 15, e ele volta a repetir com maior clareza. A vontade de fazer o certo estava... era o que ele conseguia obter. Ele continua escravo do pecado. É aquele conflito que cada um de nós sabe tão bem entre nossas ideias e a realidade do que somos verdadeiramente. E a conclusão aqui no versículo 20, então. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Se eu estou fazendo o que eu não quero fazer e eu me arrependo, não sou eu que estou fazendo. É o meu eu anterior que ainda está morto, mas tenta ressurgir. E cada vez que eu me arrependo, eu dou um peteleco nele. Você não vai me dominar. E eu vou me arrepender e eu não vou praticar mais isso amanhã. Mas o pecado que habita nele, o que está falando no versículo 20, a conclusão que ele chega. Novamente, a mesma conclusão no versículo 17. O pecado é meu senhor, o meu chefe, meu rei. Eu não consigo romper com ele. Novamente, Paulo está tentando se desculpar, mas ele mesmo mostra a tirania da escravidão e a miséria para quem vive dominado pelo pecado. Eu posso até pecar, mas ser dominado por ele, não. Eu vou me arrepender e não vou aceitar ser dominado e viver pecando. Eu, se pecar, vou me arrepender e vou deixar com que esse pecado viva morto não, né? Esteja morto em todo o tempo, ok? Chegando já aqui mais para o final da aula, o terceiro ciclo, dos versículos 21 ao 25. Assim, encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Então, em todos os três ciclos, Paulo está consciente de uma contradição moral e um conflito interior. Há um desejo de fazer o certo, porém o mal está constantemente presente. Versículo 22 e 23. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Como eu queria não adulterar, como eu queria não mentir, como eu queria não matar, né? Eu tenho prazer nisso, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Notem que esses versos são parecidos com os versos 15, o 18 e o 19. De um lado, o seu eu verdadeiro, deleitando-se da lei de Deus, enquanto do outro, o seu eu do velho homem, a carne, luta, guerreia contra a lei
da sua mente. Paulo está reconhecendo aqui que, como já foi dito, há no homem duas naturezas. Uma deleita-se e a outra faz guerra contra a lei de Deus. O cristão está sujeito a essas duas forças que simultaneamente estão nele. Daí o estado de tensão em que vive o verdadeiro cristão. E muitos homens aqui se escondem de viver os seus ministérios, o seu sacerdócio na sua casa, a responsabilidade espiritual, porque acreditam que estão, como tem essa luta, esse conflito, não estão totalmente libertos. Esse conflito é direto. Esse conflito é até nós nos tornarmos varão perfeito. E aí estaremos reinando com Cristo. Então existe esse conflito, sim. Muitos convivem por isso até o final da vida aqui na terra. O importante é que você está na batalha. E você não está sozinho. É o Espírito que está em você que está guerreando contra a tua carne. Conclusão, versículos 24 e 25. Miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Olha que coisa interessante. Em todos os ciclos a conclusão é a mesma, não é? Mas não é aqui que paramos, por quê? Graças a Deus. Afinal de toda esta contradição e conflito, é um grito de agonia e dor. Paulo não usa as palavras quão culpado eu sou. Não, ele fala miserável. Por que miserável? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se eu me considero um miserável, eu estou atento à misericórdia do Senhor hoje mais um dia sobre a minha vida. Então, Paulo não usa as palavras quão culpado eu sou, mas sim miserável homem que eu sou. Porque o ponto central do conflito não é a culpa e nem a condenação, mas sim a força da carne, do mal, que não pode ser vencida pelo esforço humano. É pela graça. É pela graça que nós somos libertos. Quando ele lida com todo esse conflito, ao chegar no fundo do poço, ao encarar a realidade da sua carnalidade, note que ele não diz o que eu posso fazer para me libertar. Aqui, ó, vamos ler aqui, olha o que diz aqui. Ó. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo que está sujeito à morte? Quem me libertará dessa vontade? Ele não fala como ele vai se livrar, né? Ele não vai, o que eu posso fazer, não. Quem vai me livrar disso? Mas sim quem? Então, pois ele sabia que nada ele podia fazer. Então ele mesmo responde, quem vai me livrar disso? Graças a Deus. Ou seja, ele encontrou a solução, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a grande lição desse capítulo é que não adianta pensar que podemos viver uma vida cristã e resolver nossos problemas, grandes ou pequenos, na base do nosso esforço próprio. Não é através de uma determinação firme que iremos superar o mal, a carne, o pecado em nossa vida. Tudo começa nas grandes e pequenas coisas, quando de coração podemos dizer miserável homem que sou. Ou seja, quão incapaz somos para enfrentar o nosso dia a dia, para mudar de cidade, para mudar de emprego, para ter uma submissão ao marido, você que é uma mulher, para amar a minha esposa, para ser o pai que eu devo ser, para ser o professor na escola dominical, para enfrentar o professor na escola dominical, para ser um verdadeiro testemunha, uma testemunha verdadeira de Jesus no meu trabalho, mas em todo esse conflito que nós temos dia a dia do eu carnal com o eu espiritual, graças a Deus que através de Cristo nos libertou da lei e colocou em nós o seu Espírito Santo. Veremos então isso mais de perto nas próximas lições e por isso vivemos na total dependência de Deus, pois entendemos o que Jesus disse em João 15,5: sem mim vocês não podem fazer nada. Então veja como essa é uma lição longa, mas está preparando você para chegar em Romanos capítulo 8, que nos dá uma vida em abundância tremenda. Então não se assuste com a luta do teu eu carnal com o Espírito que atua em vós. E se lembre, miserável homem que somos, porque estamos lutando ainda contra isso, mas graças a Deus que já nos deu a vitória através do seu Filho Jesus, ok? Errou hoje? Se arrependa hoje.
errou daqui 10 minutos, se arrependa daqui 10 minutos. Viva sempre limpo e deixe que a graça do Senhor superabunde a sua vida em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula, a próxima, 24, em nome de Jesus. Tchau, tchau, um grande abraço.